quinto ano. Língua portuguesa começando agora. Esta semana vamos trabalhar o texto intitulado O Diário de Zlata. Vamos conversar um pouquinho a respeito desse gênero textual, desse tipo de texto. Sempre escrito em primeira pessoa. Por exemplo, eu brinquei, eu falei, passeava pelo parque. Perceberam? E, geralmente, a pessoa que lê o diário é a própria pessoa que escreve. Dificilmente alguém vai ler um diário de outra pessoa. Por isso, a linguagem empregada é uma linguagem informal, uma linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. E o que se anota num diário? Isso mesmo, os fatos, os acontecimentos, os eventos que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. Sempre vem com a data marcada, indicando quando aconteceu aquele fato, certo? Depois, na parte da gramática, nós vamos trabalhar encontro vocálico, vogal e semivogal. Encontro vocálico, já sabemos, é o encontro de vogais em uma palavra. Por exemplo, cadeira. I é o encontro vocálico, certo? Semivogal é a letrinha do encontro vocálico que é pronunciada com menos força. E vogal é a letrinha do encontro vocálico pronunciada com mais força. Neste exemplo, cadeira, o que eu pronuncio com mais força? Pronuncie. Cadeira. O E foi pronunciado com mais força, então é uma vogal. A letra I foi pronunciada com menos força, então é uma semivogal. Perceberam? Essa é a diferença entre vogal e semivogal. Dentro de um ditongo, vogal é pronunciada com mais força, semivogal pronunciada com menos força. Certo? Um encontro vocálico recebe classificações. Ditongo, duas vogais juntas na mesma palavra. Por exemplo, a palavra leite. Quando nós separamos a sílaba da palavra leite, olha só como é que fica. As duas letrinhas permaneceram juntas na mesma sílaba. As duas vogais permaneceram juntas na mesma sílaba. Então, nesse caso, temos ditongo. E na palavra leite, o que eu pronuncio com mais força? E. Então, E é uma vogal. I, pronunciado com menos força, uma semivogal. Então, nesta palavra, o ditongo EI indica E como sendo uma vogal e semivogal. Tritongo, três vogais juntas na mesma sílaba. Vamos para um exemplo? Paraguai. Paraguai. O Y é o encontro vocálico e ele permaneceu junto na mesma sílaba. Certo? E quando nós pronunciamos a palavra Paraguai, veja bem, a letra U é pronunciada com menos intensidade. A letra A é pronunciada com mais força, com mais intensidade. E a letra I com menos força também. Paraguai. Então, eu tenho uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Uma outra classificação do encontro vocálico, hiato, quando as vogais ficam em sílabas
diferentes, em sílabas separadas. Por exemplo, saúde. Quando você faz a divisão silábica, fica assim, olha. Perceberam? Saúde. E nesse caso, nós vamos ter a letra A como sendo uma vogal, a letra U como sendo uma vogal também. Sempre que nós tivermos um hiato, nós vamos ter vogal mais vogal, porque as duas letrinhas são pronunciadas de maneira forte, certo? Agora, fica uma dica. É muito importante que você faça a divisão silábica de forma correta. Porque se isso não acontecer, você vai errar também na classificação do encontro vocálico, tá? Então, se você tem problemas com a divisão silábica, vai treinando em casa, vai treinando em casa. Se você divide errado, você classifica errado, tá bom? E como é que eu vou saber, professora, se a minha divisão silábica está correta ou não? Olha, consulta o dicionário. A maioria dos dicionários trazem as palavras divididas, separadas em sílabas, ok? E na parte da ortografia, vamos trabalhar izar, escrito com Z, izar, escrito com S. São duas terminações, dois sufixos, pronunciados da mesma maneira, mas escritos de forma diferente. Certo? E nós vamos ler e vamos aprender quando é que nós usamos o Z e quando é que nós usamos o S nessas duas terminações. Agora, vamos abrir o nosso livro na página de número 32. Nessa página 32, inicia o texto O Diário de Zlata. Você vai fazer a leitura, você vai perceber a linguagem que está sendo utilizada nesse texto e logo no finalzinho existem informações a respeito da autora. É bastante interessante, tá? Nas páginas seguintes, nós temos atividades relacionadas ao texto. Atividade de número 1, de número 2, 3, 4 e 5. Você vai fazer essas atividades sempre consultando o texto, fazendo a releitura do texto, para você ter segurança do que você vai responder, ok? E já na página de número 36, temos início à gramática, encontro vocálico, vogais e semivogais. Releia este trecho do Diário de Zlata. Na televisão, vêm-se pessoas na frente da Assembleia Nacional. No rádio, toca permanentemente a música Sarajevo, meu amor. Letra A. Sublinhe no trecho acima as palavras que têm encontro vocálico. Depois, copie-as nas linhas abaixo e separe as sílabas. Veja o exemplo. Você já tem aí um exemplo a ser seguido. É a palavra vem. Foi dividida em sílabas. Vem. Então, percebam, você tem mais de uma coisa para fazer aí. O primeiro passo é sublinhar nesse trechinho que eu acabei de fazer a releitura, as palavras que apresentam encontro vocálico. Sublinhar, passar uma linha embaixo, não é circular, ok? Feito isso, você vai copiar as palavrinhas que você sublinhou, cada uma em uma linha, no espaço abaixo. Ao lado, você faz a divisão silábica, ou seja, separe as sílabas. Bastante atenção nessa divisão silábica. Consulta seu dicionário para você ter a certeza de que ela está correta. Letra B. Agora, classifique os encontros vocálicos como ditongo, hiato ou tritongo. Dica: é possível haver mais de um tipo de encontro vocálico
na mesma palavra. É verdade, crianças, nós podemos ter mais de um encontro vocálico na mesma palavra. Vejam aqui o exemplo. Violão. Temos I, O, A, O. Ão. Quando eu faço a divisão silábica, violão. Percebem? Eu tenho um hiato e depois eu tenho um ditongo. E se eu fizer a classificação desses encontros, então eu preciso escrever essa classificação na ordem em que eles acontecem na palavra, em que eles aparecem na palavra. Hiato, ditongo. Tá? Apareceu primeiro o hiato e depois o ditongo. Mas vamos voltar aqui para a nossa letrinha B. Então, você vai agora classificar essas palavrinhas da letra A. Veja, a primeira palavra, vou fazer junto com vocês, que foi o exemplo. Vem. Foi feita a divisão silábica. Vem. Você copia a palavrinha no espaço abaixo na letra B. Vem. Não é para fazer a divisão, ela já foi feita lá em cima. Você só vai copiar a palavra. Vem. E agora você classifica. É só olhar como é que foi feita a divisão silábica lá em cima. É um hiato, não é? Então, agora ao lado da palavra que você escreveu, vem, você escreve hiato. Pronto, você já fez a classificação. A outra palavrinha, televisão, você copia a palavra, televisão. Ao lado, faça a classificação. Olha como é que ficou a divisão silábica. Ah, professora, as vogais permaneceram juntas na mesma sílaba. Então, temos um ditongo. Escreveu televisão, escreve ao lado, ditongo. Entendido? Agora faça a mesma coisa com as outras palavrinhas, certo? Depois, observe que na palavra assembleia, a letra I do encontro vocálico EI é pronunciada com menos força do que a letra E. A letra I é uma semivogal. Veja, assembleia, assembleia, E, vogal, I, semivogal. Retângulo explicativo aí, crianças. Semivogal é o nome que se dá ao fonema produzido como vogal, mas pronunciado com menor intensidade, mais fraco. Isso acontece com as vogais I e U. As semivogais sempre acompanham uma vogal, com a qual formam uma sílaba. Observe a seguir como as vogais e as semivogais podem aparecer juntas, formando encontros vocálicos. Ditongo é o encontro vocálico formado por, letra A, semivogal mais vogal em uma mesma sílaba. Exemplo, quatro, quatro. U, semivogal, A, vogal. Letra B, vogal mais semivogal em uma mesma sílaba. Exemplo, papai, papai. A é vogal, I é semivogal. Tritongo é o encontro vocálico formado por semivogal mais semivogal em uma mesma sílaba. Exemplo, Uruguai. Uruguai. U, semivogal, A é vogal, I, semivogal. Hiato é o encontro vocálico formado por vogal mais vogal, que ficam em sílabas separadas. Exemplo, sanduíches. U é vogal, I é semivogal. Lembrando, sempre que houver o hiato, nós teremos duas vogais. Número 2. Verifique os encontros vocálicos das palavras da atividade 1 e complete o quadro. Veja o exemplo.
Então, as palavrinhas da atividade 1 são aquelas que você já relacionou lá na letrinha A, tá bom? O exemplo é vem, encontro vocálico, e. Vogal, e. Semivogal, não tem, porque se é um hiato, não tem semivogal. São duas vogais. Vou fazer essa atividade junto com vocês, hein? Vamos ver, então, uma outra palavrinha aí. Assembleia. Então, você vai lá, na coluna palavra, você escreve a palavra assembleia, empregando letra maiúscula, ok? Qual é o encontro vocálico desta palavra? E, I, A. É I, A. E qual é a vogal? Nós temos mais de uma aí, né? I, A. E, A, perdão. E, A. E qual é a semivogal? I. Assembleia. Assembleia. É muito importante você pronunciar, porque aí você percebe o som, você percebe onde você empregou mais força e onde você empregou menos força na sua pronúncia. Outra palavrinha. Nacional. Você vai copiar lá. Nacional, com letra maiúscula. Encontro vocálico. I, O. Certo? Agora, qual é a vogal que existe neste encontro I, O? O. Nacional. A semivogal é a letra I. Ok? Outra palavrinha, vamos buscar. Rádio. Rádio. Olha o acento na palavrinha aí. Qual é o encontro vocálico da palavra rádio? I, O. E qual é a vogal? Isso, muito bem. O, porque ela foi pronunciada mais forte, né? E a semivogal? I. Vamos para mais uma palavra. Meu. Então, você escreve lá na coluna palavra. Meu. Qual é o encontro vocálico? Eu. Qual é a vogal? E. E a semivogal? U. Pronunciada com menos força. Tá bom? Atividade terceira agora. Em cada par de palavras, pinte aquela em que as letras I ou U são semivogais. Veja, na letra A, nós temos deslizou e saúde. Qual das duas apresenta semivogal? Deslizou, né? Deslizou. Porque saúde é hiato, então não temos vogal e semivogal, nós temos duas vogais. Então, você vai pintar o quadrinho da palavra deslizou. Na letra B, temos também duas palavrinhas, paz e país. Em qual dessas duas palavras nós temos semivogal? Consegue? Isso, muito bem. Paz, né? Porque país é hiato, então não existe semivogal. Você vai colorir o quadrinho com a palavra paz. Na letra C, carioca e adorei. Adorei. Esse é o quadrinho a ser pintado. Carioca. Tem hiato aí. Depois, na letra D, mal e baú. Isso, muito bom! Mal, esse é o quadrinho que você vai colorir. Agora, com base nisso, você vai resolver as outras duas atividades ainda dentro do número 3. Em quais das palavras acima a letra U representa vogal? E em quais das palavras a letra I representa vogal? É só transcrever agora aquelas palavrinhas que você não pintou. Na atividade 4, agora complete as afirmações abaixo sobre as palavras da atividade
3. Letra A. Nas palavras deslizou, paz, adorei e mal, há o quê? Que classificação desses encontros vocálicos? Ditongo, tritongo ou hiato? Muito bom, crianças! Ditongos, né? Ok. Formados por. Como é que eles são formados? Por vogais mais semivogais ou por semivogais mais vogais? Verifiquem aí as palavrinhas. Deslizou, paz, adorei, mal. Vogais mais semivogais, certo? Em uma mesma sílaba. Na letra B, na palavra saúde, país, carioca e baú, qual é a classificação? Hiato. Certo? Concordam? Na palavra saúde, tem um hiato. Na palavra país, tem hiato. Carioca e baú. Então, nas palavras saúde, país, carioca e baú, há hiatos formados por vogais mais vogais. Lembra? Sempre que houver hiato, nós teremos uma vogal mais uma vogal. Então, vogais mais vogais em sílabas diferentes. Atividade 5. Separe as sílabas das palavras abaixo. Dica: observe os hífens, ou seja, você vai fazer a divisão silábica utilizando hífens. E temos, então, as palavras cadeira, tesouro, saia, lei, herói, ouro, segredo, ruína. Façam a divisão silábica. Consulte o dicionário depois para você poder fazer a correção dessa divisão, tá? 6. Leia a frase abaixo e repita as palavras destacadas em voz alta. Preste atenção no som das vogais que formam o ditongo. A coitadinha da corujinha é feinha. O que temos em destaque? Coitadinha, feinha. Letra A. Escreva abaixo as palavras destacadas e separe as sílabas delas. Depois, indique os encontros vocálicos e classifique-os em ditongo ou hiato. Veja, você vai copiar essas duas palavrinhas, uma em cada linha. Copiou as palavras? Ao lado, você vai separar as sílabas, né, de cada uma delas. Feito isso, você vai verificar onde é que estão os encontros vocálicos. A partir daí, você é capaz de fazer a classificação desses encontros. Ou é ditongo ou é hiato. Tá bom? Em seguida, letra B. Circule na frase do quadro acima a vogal pronunciada com mais força no ditongo. Olha só, nós temos a frase lá no retângulo verde. A coitadinha da corujinha é feinha. Temos duas palavras em destaque. Coitadinha, feinha. Na palavra coitadinha, nós temos um ditongo. Na palavra feinha, nós temos um hiato. Então, dentro do ditongo, que é oi, o que é que você pronuncia com mais força? A letra O. Então, O é a vogal e você vai circular a letra O na palavra coitadinha, que está dentro do retângulo verde. Conseguiu? Parabéns! Agora, atividade D número 7. Leia as palavras a seguir em voz alta. Pinte a semivogal e circule a vogal dos ditongos. Essa eu vou deixar para vocês, tá bom? Leia as palavras
Depois você vai pintar aquela semivogal e vai circular a vogal, tá bom? E finalmente a ortografia, izar com Z, izar com S. Leia as frases e pronuncie com atenção os verbos destacados. A mãe tentou tranquilizar a filha. Os professores foram avisar os alunos que a escola ficaria fechada. Você percebeu que o som da terminação dos verbos tranquilizar e avisar é igual, embora a grafia, a escrita, seja diferente? Veja como usar S ou Z na escrita de verbos terminados em izar ou izar. Olha o exemplo aqui. Primeiro exemplo. Palavra primitiva, aviso. Palavra derivada, avisar. Aviso é o substantivo. Já tem S na sua escrita. Quando passou para o verbo avisar, o S permaneceu. Perceberam? Retângulo explicativo. Usamos izar com S quando a palavra primitiva tem S em sua terminação, como em aviso. Usamos izar com Z quando a palavra primitiva não apresenta S em sua terminação, como em tranquilo. E agora temos duas atividades escritas sobre este assunto. Complete os verbos com izar com Z ou izar com S, levando em consideração a explicação que está neste retângulo logo acima. Se a palavrinha já tem S na sua origem primitiva, o S permanece. Quando não tem S e nem Z, é Z que você vai colocar, tá bom? Número 2. Forme verbos derivados dos substantivos e dos adjetivos abaixo, usando as terminações izar com Z ou izar com S. Mesma coisa. Você vai reescrever as palavras agora empregando Z ou S na sua terminação, tá? Levando em consideração a regrinha. Depois que você fizer a atividade 1 e depois que você fizer a atividade 2, consulte seu dicionário, verifique se você cometeu algum engano, tá? Bom estudo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.